Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar falando para vocês aí algumas falhas que a gente pode tá encontrando no cilindro lá, no atador pneumático que a gente foi trabalhar, tá? Então no caso aqui a gente vai ter esforço, contaminação, erro de fabricação, operação fora do limite e corrosão por agente externo. No caso de esforço fora do eixo, quando a gente coloca lá o nosso cilindro para trabalhar, se a gente não posicionar ele da maneira correta e ele sair do centro desse eixo aí, a gente pode fazer com que o cilindro ou atuador pneumático ele empene. Então daí ele vai funcionar de uma maneira incorreta e pode quebrar também, tá? A haste no caso pode empenar, desculpa. Contaminação do ar daí, que nem a gente já falou, sempre que a gente for trabalhar lá com ar comprimido, a gente tem que ter o tratamento do ar lá. Então por isso que a gente tem 3 etapas de tratamento do ar, né, no caso aqui, se a gente tiver contaminação ainda no sistema, no caso de umidade, o atuador lá ele pode ter uma corrosão interna, os anéis de vedação interna dele também podem ressecar e quebrar. Aí no caso, se tiver partícula sólida também pode quebrar o seu atuador pneumático, né? No caso aí de erro de fabricação, se tiver algum problema, no caso, vamos supor lá, você viu que o seu sistema está todo ok, não tem impureza, não tem nada, não tem umidade, não tem partícula, não tem nada. Aí a gente vê que o atuador lá ele tá dando problema. O que pode estar causando esse problema? Às vezes quando a fábrica produziu esse cara aí, o operador lá que fez essa produção desse atuador pneumático, desculpa, esqueceu de lubrificar ou alguma coisa do tipo, ou não fez a lubrificação da maneira correta. Então ele pode estar travando, pode estar vindo a travar ou não está funcionando de uma maneira certa, né? Então daí a gente tem que acionar a garantia. Então a gente aciona a garantia, se estiver dando a garantia, a gente pede a troca aí ou envia para a fábrica para eles fazerem a avaliação e fazer a troca disso daí. Outro tipo de problema que a gente pode encontrar é a operação fora do limite estabelecido. O que é isso daí? Vamos supor lá que esse atuador pneumático ele vai empurrar algum componente, né? Se o seu atuador pneumático lá que você escolheu, ele não conseguir exercer a força necessária para empurrar essa caixa, ele vai trabalhar forçado. E que isso daí causa? Pode quebrar, pode empenar, pode trazer problema para a vedação também interna dele. Então a gente tem que colocar lá o atuador correto para a carga correta que a gente vai trabalhar, tá? E corrosão, né? Corrosão no caso de agente externo. Se a gente tem um ambiente muito agressivo, que nem no caso de um ambiente que tem ácido, um ambiente que tem salinidade no ar, alguma coisa do tipo que vá ter corrosão, a gente precisa ter o componente específico para esse ambiente. Porque senão o que acontece lá? Que nem vocês estão vendo na imagem aí, esse atuador aí, provavelmente ele estava em um ambiente lá que não era para ele estar. E nem se a gente está fazendo um trabalho em um ambiente que não é agressivo, não tem um agente que vai estar causando corrosão em material do tipo ferroso ou aço, algo do tipo, então tranquilo. Agora se o ambiente que você vai fazer essa instalação desse cara aí for um ambiente agressivo, no caso, né, que tenha todas essas coisas aí, que no caso é ácido ou salinidade, a gente tem que encontrar um fabricante que dê um tratamento ideal pro atuador, tá? Então a gente não pode pegar e colocar qualquer componente lá. Se for um local que não tem uma agressividade, então a gente pode pegar o componente lá tranquilo, normal.
Agora, se tem uma agressividade muito grande, a gente precisa conversar com o fabricante do atuador e ver se eles têm esse componente para a gente estar fazendo a compra, tá? Aí a gente tem aqui as mangueiras que normalmente utiliza. Então a gente tem mangueira de 4, 6, 8, 10 e 12 milímetros. As mangueiras, elas, o diâmetro da mangueira, ela é medido conforme a pressão que você vai trabalhar, tá? Então a mangueira de 4 milímetros é para uma pressão, já de 12 milímetros é para outra pressão. Então por isso que a gente tem mangueiras com um diâmetro aí diferente, tá? Porque se uma mangueira fosse trabalhar com várias pressões, a gente não precisava ter várias diâmetros aí da mangueira diferente, né? Então cada mangueira, se a gente for trabalhar com a pressão X, a gente trabalha com a mangueira Y, certo? Então por isso que a gente tem vários diâmetros. E as cores delas, né? Que normalmente lá na pneumática, né, a gente vê a mangueira azul, que é o que vocês estão mais acostumados aí, que é a mangueira azul que usa na pneumática lá. Bloco manifold, não sei se alguém já chegou a ver esse cara aí, o bloco manifold. O bloco manifold, ele serve para quê? Em vez da gente ter várias válvulas avulsa, né, solta, a gente consegue economizar espaço com o bloco manifold. Por quê? Espaço e também tempo de montagem, no caso, como eu posso supor para vocês aqui, espaço, tempo de montagem e componente que a gente vai utilizar. No caso de mangueira, a gente não precisa utilizar várias mangueiras, saídas, esse tipo de coisa. A gente precisa só de um filtro, né? No caso do FRL, a gente vai utilizar um filtro para esse cara aqui. E mangueira, a gente vai economizar muita mangueira. Então o bloco manifold é mais para economia de espaço e componente no caso, porque tanto o escape quanto a entrada de ar, a gente deixa todo mundo em comum. Esse cara aqui a gente pode utilizar lá, porque no nosso caso aqui da nossa matéria, é para atuação elétrica, né? Para fazer a válvula atuar eletricamente. Se a gente fosse trabalhar com atuação de ar, né, já seria um outro caso mais específico, tá bom? Mas o bloco manifold, ele serve para isso, quando a gente vai trabalhar com válvula eletropneumática, tá bom? A gente consegue ter uma economia de espaço e economia de componente aí na utilização. Aí, pessoal, a nossas válvulas eletropneumáticas tem uma variedade de tensões que a gente pode estar trabalhando com ela. As mais comuns que a gente vai ver, que é a 220 de corrente alternada, né? Porque quando a gente está na indústria lá, a gente não tem 110, normalmente não tem 110, é 220. E tensão contínua lá, corrente contínua, que é a 24 volts. Aí além dessas tensões aí, a gente tem 110 corrente alternada, 48 volts corrente alternada, 48 volts tensão contínua, 12 volts tensão contínua e 24 volts aí de corrente alternada, né? E sempre que a gente vai trabalhar com válvula eletropneumática, a gente tem dois parzinhos de fio, né? Um parzinho de fio, desculpa. O parzinho de fio lá é um vermelho e um preto normalmente. Se a gente for trabalhar com corrente contínua, a gente tem que se atentar à polaridade, porque se a gente inverter a polaridade lá, tem proteção, né? No caso, talvez ele tenha um diodinho lá que não deixe o sistema você alimentar inversamente ele. Então a gente tem que se atentar à polaridade quando a gente vai trabalhar em corrente contínua. Já em corrente alternada a gente não precisa se atentar com isso, porque corrente alternada não tem polaridade, né? Então a gente pode alimentar em qualquer lado lá, beleza? Aí, além disso da gente ter que saber polaridade, tensão da bobina que a gente vai trabalhar, a gente tem a classificação também da temperatura da bobina. Se a gente vai trabalhar num ambiente lá que tem uma temperatura muito elevada, a gente tem que se atentar a isso daqui. Ou a gente vai lá e consulta o catálogo do fabricante lá para ver qual que é a classificação da bobina, ou a gente entra em contato com um vendedor ou algo do tipo, para a gente saber
Se você sabe lá que ele vai trabalhar em um ambiente lá que tem uma temperatura muito alta, a gente tem que a gente tem que estar olhando para isso daí, porque senão a gente vai ter uma queima prematura da bobina lá. Porque todo mundo sabe que a partir do momento que a gente aplica uma tensão ali, ele já gera um calor, né, por conta da potência que ele vai dissipar. Então, se além desse calor que ele está dissipando tiver um calor ainda mais alto do meio externo, a bobina ela vai queimar mais rápido ainda, pessoal, por conta de estar trabalhando num ambiente que tem uma temperatura muito alta. Então a bobina ela queima prematuramente por conta disso aí. Às vezes a gente vai fazer uma manutenção, alguma coisa, vê lá, não está funcionando a válvula, queimou, por que queimou? Tá, a classificação da bobina tá errada. Então a gente tem que se atentar a esse tipo de coisa aí, para quando for fazer a instalação, alguma coisa, não ter problema, para deixar o equipamento funcionando. Que nem vocês podem ver ali, cada classe ela tem um tempo de funcionamento, tá? Isso daí é o fabricante que vai te passar o tempo de funcionamento da bobina para cada ambiente, tá? Aí a gente vai estar falando também sobre teste lá da bobina, no caso, né? Vamos supor que o atuador ele não está funcionando. O que pode ser? Pode ser a válvula, pode ser o atuador, mas como a gente está falando sobre válvula eletropneumática, a gente parte para ela. Vamos testar ela primeiro. Não funcionou. A gente tem o que? Tem que testar primeiro o que? Tá chegando ar na linha? Se estiver chegando, beleza, a gente parte para a segunda parte. Vocês estão vendo que tem um botãozinho vermelho ali em cima próximo ali da bobina, em cima da válvula, né? Esse botãozinho aí é para atuação mecânica. Sempre que a gente apertar, ele vai mudar o estado da válvula, né? E ela serve mais para a gente saber se a válvula está funcionando ou não, porque se a gente apertar esse botão e o estado do nosso atuador não mudar, pode ser que a válvula esteja com problema. Daí o que acontece? Envolve todo aquele parâmetro lá de trás que a gente estava falando sobre tratamento do ar, isso e aquilo. Por que acontece? Se tiver alguma sujeira, o carretel, todo mundo sabe que tem um carretelzinho lá dentro da válvula lá, e conforme a gente liga ou desliga a bobina, ele vai para frente ou vai para trás. Conforme ele vai para frente ou vai para trás, ele deixa passar o ar ou faz com que o ar saia pelo escape, né? Então, se tiver algum resíduo, alguma coisa, o carretel ele pode travar ali e não pode estar atuando. Então, esse botãozinho serve para a gente testar isso daí também. Então, se a gente apertar esse botãozinho e o nosso atuador pneumático ele atuar, beleza, então a válvula tá ok. Então, a gente tem que partir para os testes na parte elétrica, né? Que a gente pode testar lá na bobina? A gente tem que testar a continuidade dos cabos na conexão, né? A gente testa a continuidade dos cabos para ver se está chegando, não está rompido o cabo. Testa a tensão na bobina, ver se está chegando tensão em cima dela. Se não estiver chegando tensão, a gente tem que saber o porquê que não está chegando tensão. Se a fonte está com problema ou se tem algum cabo rompido, né? Aí a gente também pode testar a impedância da bobina. Vamos supor lá que a gente tirou aqui, ó, essa parte de cima aqui que a gente pode ver na imagem, ela tem a parte da conexão e a bobina. No caso, a bobina, ela é a parte que tem escrito ali as informações dela. A parte de conexão é aquela parte ali onde entra o cabinho. Então essas partes aí, elas se desconectam, tá bom? Então se a gente desconectar todo mundo, a gente consegue testar tanto a entrada de energia ali, conexão, tudo mais, e testar somente a bobina, tá? Então pra gente testar a bobina, a gente precisa soltar todo mundo e testar somente a bobina, tá? Vamos supor lá que eu tirei a bobina, tudo mais, vou testar a bobina. Se a bobina ela der um valor próximo de zero, a bobina está com problema, tá? Por que próximo de zero? É como se a gente não tivesse... Se o cabo... vamos supor assim, se a gente tivesse um cabinho ali dentro, que no caso ali são as espiras. Se a gente estiver próximo de zero, é como se a gente tivesse um curto-circuito, né? Porque quando a gente está próximo de zero, de um valor próximo de zero, é curto-circuito, né? Agora, se vamos supor que eu medi lá e ela está próximo de infinito.
então tá rompido isso daí, ou as espiras elas se romperem, então a bobina não vai funcionar. Sempre que a gente tem uma impedância alta ou um valor ohmic muito alto, tendendo a infinito, é como se a gente não tivesse uma conexão ali, né? Então sempre que a gente for fazer esse tipo de análise, a bobina, se a gente souber que ou ela está muito próximo de zero ou ela está tendendo a infinito, a gente tem que trocar a bobina daí. Esse é um tipo de teste que a gente pode estar fazendo, pessoal.